ele tem vários predicados, características que o colocam como uma das obras mais importantes no quesito relacionamento, convivência, cotidiano dentro do lar, das pessoas espíritas ou não. Ele é tão interessante que Chico Xavier, como nós sabemos, psicografou 400 obras, 410, 412. Eu confesso que reputo que, dentre as 10 primeiras obras, está esse livrinho, Luz no Lar. Uma das características que eu gosto de chamar a atenção, a qual eu gosto de me referir, é que ele é um livro que não é profundamente doutrinário, ou científico, ou filosófico. É um livro de leitura cativante, porque aborda questões práticas de uma forma muito suave, como, aliás, é a luz espírita. E eu digo que quando a gente quer presentear um amigo, uma pessoa que de alguma forma se interesse pelo espiritismo, esse é o tipo do livro que a gente oferece e não violenta nem a credulidade, ou a falta de fé, ou a fé das pessoas. É um livrinho interessantíssimo. Muito interessante. Antes, porém, de a gente entrar no tema, eu faço um preâmbulo. Existem alguns aforismos, alguns ditados, alguns conceitos clássicos, e certamente todos nós, de uma forma ou de outra, numa circunstância ou outra, a gente já ouviu falar nesses aforismos, a gente já os ouviu, esses ditados, esses ditados que fazem parte da vida das pessoas. Um deles fala isso, né? Os defeitos dos filhos, os defeitos dos nossos filhos, são filhos dos nossos defeitos. Será mesmo? Eu pergunto. Como é que a visão espírita se dá diante de uma questão dessa? Eu até ousaria acrescentar na frase, no ditado, no aforismo do rapaz ali, do jovem Rafael Silveira, eu pergunto assim, e quanto às virtudes? As virtudes dos filhos seriam também filhas das virtudes dos pais? Há um outro aforismo mais contundente ainda, que merece ser analisado nessa abordagenzinha singela que a gente faz. Diz o ditado, diz esse aforismo, os filhos, segundo a educação que os pais lhes dão, segundo a educação que os pais lhes podem passar, seria a razão, o motivo, a base, teria por corolário, teria por consequência uma recompensa ou um castigo. Segundo a educação que a gente dá, segundo a educação que a gente pode e oferece para os filhos, a gente vai ter como recompensa ou como castigo o retorno deles. Será mesmo? Primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, é evidente, não há dúvida, que os defeitos dos pais, via de regra, transmudam-se, alcançam, atingem os defeitos dos pais, o caráter, a índole dos filhos. Assim como as virtudes que a gente procura aplicar dentro de lar, da casa, pode impregnar a mente, a índole, o caráter dos filhos. Mas isso não é assim tão claro, não é uma condição sine qua non, não é um sei somente ser, como se fala no raciocínio lógico. Todos nós, os mais velhos, especialmente, sabemos que os pais, muitas vezes, se dedicam, se esmeram pela educação dos filhos, pais dignos, probos, retos, trabalhadores, de vida dignificante, não obstante, podem ter filhos complicadíssimos. E mais, às vezes, dentro do lar, a gente tem 2, 3 filhos, nós temos 3, 4 netos, e não obstante a educação seja a mesma, não obstante a gente procure imprimir a mesma educação para todos, eles são diferentes uns dos outros. Cada um, como diz o velho sábio, cada um é cada um. Cada um tem a sua natureza, a sua índole, a sua forma. Tudo advindo das vidas e experiências anteriores, pregressas, da anterioridade das nossas vidas. A forma com que as crianças respondem, a forma como que as crianças atuam dentro do lar, advém de um caráter pré-formatado, de um caráter que antecede, de um caráter anterior a essa vida. Daí a importância
que nós temos como pais. Porque se vê um bichinho com caráter complicado, esse é o papel dos pais, essa é a missão na visão espírita, de reeducar, de fazê-los remirem dos seus erros, dos seus equívocos. E às vezes vem um bichinho tão meigo, tão cordato, de uma índole tão interessante, que o reverso é que acontece. Eles acabam por educar os pais. Na bibliografia espírita nós temos casos e casos de filhos que aceitam o compromisso de vir à Terra em compromisso de ajudar os pais, ou um irmão, ou um avô, ou uma família. André Luiz tem casos interessantíssimos. Eu me lembro de um caso que ele cita, num dos livros dele, André Luiz, de uma criancinha, já no útero da mãe, já prestes a nascer, que viria com uma missão muito importante dentro daquele lar. Tão importante que a espiritualidade resolveu interferir no nascimento por conta do fato de que a avó do garoto, o garoto que ia nascer, a avó passava muito mal. E a filha, a mãe do garoto, a filha da avó, começou a sentir mal e corria-se o risco de ela abortar a criança. A espiritualidade, então, interfere, adia a morte da avó, olha que coisa. André Luiz é quem fala. Posterga, adia, leva para 2 meses adiante a desencarnação da avó, para que a filha possa ter o filhinho e o garoto nasça sem problema e em condições de assumir a responsabilidade com a qual ele havia projetado a sua vida. Veja que interessante, como se dá às vezes o inverso. Mas Emmanuel tem uma frase muito interessante a respeito desse tema. Emmanuel fala assim, nesse livro mesmo, nesse livro Luz no Lar ao qual eu me refiro, teu filho é, às vezes, um lírio, uma flor que plantaste longínquamente, existências pretéritas. No entanto, na maioria das ocasiões, pode ser que se trate de um fragmento de mármore que deixaste à distância, de um bichinho frio, de caráter complicado, de caráter duvidoso, um espiritinho com o qual nós temos compromissos a resgatar. De qualquer maneira, numa ou noutra situação, flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Que coisa fantástica, né? Um filho, o filho, os nossos filhos. Flor que podem nos encorajar na tarefa ou pedra que nos pode ferir. Mas ele arremata. A lição é longa e nós só vamos ficar com esse trechinho, né? Recebe-o, portanto, o filho, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho do mundo. Isso eu confesso que me ajuda muito. Eu e minha esposa não podemos nos queixar dos nossos filhos. São 3 pérolas. Mas filho é filho. Sua idiosincrasia, seus comportamentos, suas heranças, suas necessidades, suas carências, seus pleitos, e sempre há um conflito. Essa visão de Emmanuel é uma visão muito importante. Receba os seus filhos, diz ele para a gente, como quem está diante de uma das oportunidades mais santas de trabalho no mundo. Talvez seja a missão por excelência nossa na Terra. Bem, prosseguindo. Em cima desse tema, exatamente abordando, discorrendo sobre o tema da educação dos filhos, existem na bibliografia espírita livros interessantíssimos, livros curiosos, fantásticos, dezenas. E eu vou citar aqui uns 4 ou 5, e acho que a maioria de nós já os conhecemos, mas é bom recordar. Esse aqui é um livrinho fantástico. Ele é escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, um espírito, um senhor, um divulgador, um escritor extraordinário, autor, por exemplo, de livro como... Ninguém arrisca? Hermínio Corrêa de Miranda, por exemplo, um clássico dele, Diálogo com as Sombras. Um monstro esse cara foi. Desencarnou em 2013. Um dos livrinhos que ele escreveu é esse. Olha que título mais instigante. Quem vê um livro desse fala, tem que ler esse livro. Nossos filhos são espíritos. Que visão, que clareza, que lucidez tem esse título. Nossos filhos são espíritos. E por trás dessa visão, descortina-se esse universo fantástico de sofrimento, mas também de glória, que é o da educação da nossa prole. Mas não é só esse livro. Divaldo Franco psicografou um livro interessantíssimo, muito
interessante pela abrangência, profundidade, diversidade, clareza dos títulos, dos temas que ele trata. SOS Família. É um livro escrito por Joana de Ângeles, mediante psicografia de Divaldo Franco. O outro livro, antiquíssimo, muito antigo, de Rodolfo Caligares, um livro antigo, mas ainda muito atual. A Vida em Família. Eu, quando era mais novo, volta e meia, era frequente ainda hoje, mas eu fiquei velho, ando abdicando dessa tarefa. As pessoas me chamavam, amigos, companheiros, até de faculdade, até pessoas que não eram espíritas, às vezes se arriscavam a me chamar nos casamentos deles para a gente fazer uma abordagem. Eu não gosto disso, porque de repente pode parecer que o espírita faz um casamento espírita, né? Eu tenho um medo danado disso. Ou batizado espírita, não é nada disso. Uma fala de 3 minutos, 4 ou 5, e eu costumava fazer esse livrinho. Toda vez que eu buscava uma lição desse livrinho, eu sentia que as pessoas ficavam satisfeitas com a abordagem. Até porque num casamento, a grande maioria das pessoas, a grande maioria não é espírita. Então tem que ser uma abordagem aos modos do que faz esse livrinho espírita, do Rodolfo Caligares. O livro sobre o qual nós vamos nos debruçar é esse aí. O livro ao qual eu me referi, que eu reputo como um dos livrinhos mais interessantes, nesse estilo, com essas características, é esse aí, Luz no Lar. Essa edição é a edição antiga, a edição que eu tenho. Essa edição é a edição mais nova, mas é o mesmo livro. Só para a gente ter ideia dos títulos que constam do índice desse livro, estão aí algumas delas. Acho que lá atrás não dá para ver, mas são temas diversos. Um deles que nós vamos abordar, Álbum Materno, que é a lição que nós vamos abordar hoje. Eu vou adiantar um pouco, eu não quero passar do meio-dia. E 2 histórias interessantíssimas. Volta e meia eu as leio e, quando posso, comento rapidamente em casa. Uma delas se chama História de um Pão. Que história contada por Emmanuel. Que história mais linda, a história de um pão. A história do Jonaquim. Gente, é de arrepiar, de chorar. A atualidade, a veracidade, a profundidade, a clareza, o modo como essa historinha nos toca. E uma outra é Saudade Vazia, do Espírito Faleiros, de uma senhora que perdeu o filho num desastre de mar, e ela chorou o resto da existência pela perda do filho. É um poema, é um soneto. Chorou o resto da vida, largou, ensimesmou-se, tornou-se uma pessoa alienada e alheia ao mundo pela perda do filho num desastre, num suntuoso falucho, como falam. E ela, desesperada pelo filho, não via a hora de retornar ao mundo espiritual na ânsia de poder reencontrá-lo. Nesse ínterim, a sua empregada doméstica, em rígido desconforto, eu me lembro dessa frasezinha, tem um filho. A empregada doméstica, solteira, tem um filho. E a empregada está aqui nesse soneto. E a empregada traz o filho e pede socorro à patroa. Fala, eu não tenho como cuidar, eu preciso que a senhora me ajude. Eu vou ter que vir ao trabalho e trazê-lo todos os dias. E ela responde, não quero, é feio, tem nariz torto de bruxo. Não quero, mandou a mulher embora. Desencarnou-se e, ávida de esperança de encontrar o filho, corre ao porto onde ela imaginou que viria abraçar o garoto, quando a espiritualidade fala, lamento muito, seu filho já voltou. Como assim? Você o rejeitou. Era ele. Voltou. Não é trem, danado. Faz a gente pensar, não faz a gente pensar? O molequinho voltou, talvez não como ela esperasse, né? Mas quem sabe seria uma vida, quem sabe? Como tantos casos, a gente vê uma vida de glória, uma vida fantástica, rica em todos. Mas ela não aceitou. A história não deve se desdobrar, não sei. Mas, enfim, esses são alguns dos índices que constam do livro. Aí tem mais algumas obras de passagem, eu quero me referir a elas. Uma delas, de Richard Simonetti, um orador que está sempre aqui em Rio Preto, aqui no Kardec, inclusive, de Bauru. Não pise na bola, é o título do livro. Ele tem uns títulos sempre instigantes, né? Vida e Sexo, de Emmanuel, um livro fantástico, Vida e Sexo, um livro interessantíssimo. Todos eles abordando essa questão da educação familiar e, de passagem, a educação dos filhos. Educação Espírita, de Elisa Pires, filha do glorioso Herculano Pires. E esse livrinho do Roque Jacinto, antigo Roque Jacinto, grande Roque Jacinto, Filhos, como educá-los na visão espírita. Muito bem, vamos para a nossa historinha, porque a gente não quer abusar da paciência do pessoal. A historinha a qual nós nos referimos e que vai fazer parte desses minutos, é essa aí, Álbum Materno. Volta e meia eu a retomo. Numa outra casa espírita, particularmente no centro que eu frequento,
e releio essa historinha, porque ela é muito instigante, muito atual. Essa historinha foi escrita por irmão X, é uma história verdadeira. Foi escrita por irmão X, quando o Chico trouxe a obra para a editora, no ano de 61, 64, 60 e pouco. Portanto, o livro tem quase 50 anos. E a história se passou em 1941. Essa historinha que nós vamos ler se passou em 1941. É interessante, né? Quem vê uma história dessa, ou quem a lê pela primeira vez, ou quem a leu lá atrás, 50 anos atrás, deve ter pensado assim, esse espírito está meio trololó da cabeça. Imagine um quadro desse dentro de um lar, 50 anos atrás, é inimaginável que isso possa ocorrer. Agora a gente vai ver a identidade, a identificação, os vínculos que a gente descobre nessa historinha com os dias atuais. Que coisa impressionante. Parecem, e na verdade são, espíritos visionários que têm um alcance de visão tal qual o mundo se processaria, se desdobraria nas décadas seguintes. Essa história mostra isso. Humberto de Campos fala assim, eles estavam pela região quando de repente recebem um recado dos anjos guardiães de uma família, de uma casa, pedindo socorro. Havia lá acontecido um problema, então Humberto de Campos, mais os espíritos orientadores dele, vão até a casa que pediu socorro e lá descobriram a casa de Dona Silvéria Lima. Era uma senhora. E quando ele entrou no quarto, quando eles entraram no quarto onde a mulher estava, ele conta que ele viu sobre a penteadeira, Humberto de Campos, o irmão X, fala que viu sobre a penteadeira um álbum, um diário. Penteadeira, o pessoal lembra. Lembra o que é? Acho que é só eu e a Rosalina que lembramos disso, né? E a Maria. Penteadeira. Eu até pus uma foto aqui para o pessoal lembrar. Não está aqui? Penteadeira, né? Voltou? Principalmente quando é antigo, assim, né? E ele diz que em cima da penteadeira ele viu um álbum e ele então disse que começou a respigar, ele fala, a escolher uma ou outra página. Não são muitas páginas, cheias de fotos. Ele passou e contando para nós. Ele começa assim. Ele está lendo o Diário da Mãe. 1941, 70 anos atrás, né? Meu filho nasceu no dia 12, ela conta. E ela então narra a alegria que ela teve com a chegada desse espiritinho. No dia 18 do mesmo mês de nascimento, ela disse que botaram o nome dele de Maurício. A gente vai ver esse moleque era um capeta. O centro que eu frequento, nós tínhamos lá um companheiro. O centro que eu frequento, nós tínhamos lá um companheiro que tinha um filhinho que chamava Maurício. Eu fazia muita brincadeira com ele. Só que o filhinho do Maurício dele era um santo. Esse aqui era um capetinha. Muito bem. Veja, uma semana e pouco depois do nascimento do filho, ela pede para o marido trocar o berço. Ela fala, não, eu não quero mais aquele que a gente comprou. É madeira comum, quero um de vime. E ela fala que estranhou a reação do marido, do Jorge. Ele falou, gozado. Nunca pôde reclamar de nada. Agora, quando nasce a nossa pérola, eu peço para trocar por um berço mais bonito, e ele reclama, diz que eu exagero. E mais, ela conta no diário, fala que nós temos que nos preocupar com as pessoas, com as crianças desamparadas, com os meninos da rua, com a caridade como semelhante. E ela então fala, o que eu tenho a ver com caridade? Ela fala, caridade é cada um tomar conta do seu dever, assumir seus compromissos. Aí ela remata, né? Meu marido está ficando sovina, pão duro, é isso que é. Bom, passa. Aí Humberto de Campos dá um salto grande de um ano, né? Nós estamos agora em novembro de 42, mais de um ano. O molequinho nasceu em outubro de 41. Mauricinho adoeceu. A primeira vez que o garotinho teve uma doença. Nós, os pais, avós, enfim, familiares, tios, sabemos que são momentos aflitivos, né? Principalmente para quem está começando nessa tarefa abençoada de renúncia, de luta, que é a de criação do filho. Quando ele adoece a primeira vez, a febre, médico, é complicado. E ela conta que ela apavorou-se. Já recorria a 6 médicos. Isso naqueles anos não era comum, não era comum, né? Isso aqui nos anos 40 não era comum, não. As pessoas mal e mal tinham um médico. E eu que sou desse tempo, eu não nasci, eu nasci depois, gente, pelo amor de Deus. Não. Mas eu ouvi o pessoal contar que não tinha médico, não tinha maternidade, né? Lembra essa história de maternidade? Isso foi recente.
Agora ela recorreu a 6 médicos. Veja como era uma mãe extremosa. Uma mãe extremosa, sem nenhum senso de crítica, imagine. Mais um ano depois, ela foi levar a criança para o pediatra, certamente numa consulta. Veja que ela era chique, bem chique, né? Pediatra naquele tempo. Naquele tempo nós tínhamos médico clínico geral. E olhe lá. Quando não a avó, né? A avó é que era a pediatra nossa, né? E ele pediu para ela, principalmente a chupeta, ele recriminou, se bem que agora estão dizendo que a chupeta, outro dia eu vi um odontólogo, um ortodentista, dizendo que essa coisa de chupeta estragar os dentes é bobagem. Eu sempre ouvi dizer que a chupeta desalinhava os dentes, mas que não, bom, enfim, esse médico lá atrás falou para ela, olha, tira a chupeta da criança. Ela ficou revoltada com isso. Ela disse que ela era mãe, o filho era dela e o médico não tinha que se intrometer. Ela escreveu isso no diário. E que amamentaria o filho dela e daria chupeta enquanto ele quiser. Mais um ano. E ela continua escrevendo o diário dela. Mauricinho, tranquilo, arranhou de leve o rosto da empregada com as unhas. Ele tinha aí 3 anos. Não tinha 3 anos ainda. Jorge, porém, brincadeira de criança, bobagem, ela escreveu. Jorge, o marido, porém, agastou-se comigo porque eu não repreendi Mauricinho. Diz ela. E Jorge tentou falar-me sobre a reencarnação, sobre as vidas pretéritas. Disse para mim que a criança é um espiritinho que já viveu em outras épocas conosco e quase sempre vem ao nosso lar, ao encontro do nosso lar, para se redimir de culpas anteriores, para aprender, para reaprender, para assimilar conceitos de evangelização. E ela continua. Disse que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus. E disse mais, ela fala. Jorge disse que os filhos são companheiros de vidas passadas que regressam até nós aguardando corrigenda e renovação. Isso é importante, né? Outro dia eu li na Folha uma reportagem de um psicólogo, um psiquiatra americano, achei interessante o que ele fala. Eu, como professor, educador que fui 50 anos, eu confesso que gostei de ler isso, sobretudo em face do momento que vive a nossa educação. Ele fala assim, no Brasil, esse psicólogo, psiquiatra, escreveu, ditou, repórter da Folha, no Brasil costuma-se confundir disciplina com castigo. Ele tem razão. A gente confunde muito. Disciplina não tem nada a ver com castigo. Disciplina é uma forma, um recurso para se educar, para se fazer o filho, o aluno, o educando, retomar a linha necessária. Disciplina é indispensável, é necessária, não é castigo. A disciplina não é castigo. Castigo são os agruras da vida, para quem vai de encontro aos rigores da vida sem ter a disciplina no lar. Isso é que é complicado. Aí ela fala que achou tudo muito engraçado e teve vontade de rir na cara do marido quando ele falava, quando ele tentava lhe passar esses conceitos. Ele era espírita, ela não. Passar a ele esses conceitos. Aí ela conta, né? O Jorge, antes de a gente se casar, já andava enrolado com ideias espíritas. Andar enrolado é bom, né? Já andava enrolado com ideias espíritas, é bom isso. Reencarnação, quem acredita nisso? Ela fala, ela escreveu. Chega um momento, ela vai justificar o companheiro da criança que arranhou o rostinho da empregada. Chega um momento de nervosismo, a criança chora, e será por isso justo espancá-la? Se bem que o marido não falou nada em espancar, isso é inadmissível, né? Simplesmente inadmissível. Não só hoje, como naquele tempo. Aliás, é preciso fazer uma ressalva, naquele tempo era até comum esse tipo de tratamento, né? Os pais tinham o hábito de espancar os filhos mesmo. Não é correto. E os tempos mudaram e hoje até a legislação não permite isso. Mas o pai nem falou de espancar, falou em corrigir, falou em disciplina. Bom, passaram-se os tempos, nós estamos agora em 46, portanto o garotinho tem quase 5 anos. Jorge chamou a atenção dela com austeridade, com rigidez. Ela diz assim, parecia meu avô querendo puxar minhas orelhas. Ela fala, acusou-me, disse que eu sou irresponsável. Eu tenho a impressão, ela escreveu, que o Jorge às vezes é inimigo do próprio filho. Olha que visão estereotipada, equivocada, que a mãe está tendo acerca do comportamento do pai que quer ver o filho disciplinado. Tenho a impressão que ele não ama, tenho a impressão que ele é inimigo do meu filho. Queixou-se, alegando que Mauricinho está sendo tratado, está sendo criado como um monstro. Que palavra horrível, ela escreveu. Monstro. Só porque ontem ele despejou querosene no cão do vizinho e pôs fogo. Estou falando, esse moleque é um capeta. Jogou querosene no cachorro do vizinho e pôs fogo ainda. Mas a mãe extremosa, e que a gente tem que compreender,
a circunstância que se deu isso, tudo, a gente não sabe. Não é criticar, não é julgar, é analisar e aprender. Era um cachorro intratável, imundo, certamente que eu não estava satisfeita com aquilo, Maurício procedendo dessa maneira, mas ele não fez isso conscientemente, ela escreveu no álbum. Talvez Mauricinho julgasse que o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão, quando o fogo acabava. Acabava com o cão também, mas com a sujeira. Abril de 48, eu estava com quase 1 ano nessa época de idade. Eu sou de 47, e mais algumas pessoas aqui. Crises de Mauricinho. Olha que interessante. Gente, eu vejo isso e falo, meu Deus, como eu e minha esposa fomos privilegiados com a educação dos filhos nossos, né? Crises de Mauricinho. Quebrou vidraças e pratos, esperneou na birra, e na birra jogou um copo de vidro no rosto da cozinheira, que teve que ir para o hospital. Jorge queria castigar, agora ele trocou a palavra, agora ele pôs castigo. Talvez colocar num quarto, talvez, sei lá, como é que eles entendiam que era castigo naquele tempo. Não deixei, discutimos e chorei muito. Estou muito infeliz, ela escreveu. Em 50, o garoto agora está com 9 anos, praticamente, vai fazer 9 anos em outubro, estamos em setembro. 9 anos. A professora de Maurício veio se lamentar. Moça maluca, neurastênica, inventou faltas e mais faltas, incriminando o meu pobre filho. Informou que não pode mais mantê-lo na escola junto com as outras crianças. É aquele capetinho que põe a perder, desagrega todo o grupo. Mulher atrevida, pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é a serventia da casa, ou seja, da porta para fora. Deixe estar. Ela também vai ser mãe, que bata, portanto. Olha que expressão, que bata. Primeiro fala que o Jorge mandou espancar. Não é espancar. Depois a professora vai reclamar que bata. Não, ninguém está falando de bater, está falando de disciplina. Isso, para mim, é profundamente significativo. Eu confesso que aprendo muito com essas lições. A questão é disciplinar. 52. O garotinho está aí com 11, praticamente. Maurício já foi expulso de 3 escolas. Estou falando que o moleque não era desse mundo? Naquele tempo, o moleque não era expulso de escola, não. Hoje que é comum, né, que virou uma maluquice. Hoje, e ainda assim, grande parte dos pais tem uma visão correta das escolas, né? E eu sempre digo, nas minhas palestras, nas minhas intervenções, mesmo na faculdade, ou mesmo com jovens, ou mesmo com professores, eu digo o seguinte, para mim, professor sempre tem razão. Eu começo de pronto, tem razão. Olha, professor, tem razão. Vamos sentar, mas eu quero saber que a senhora ou o senhor tem razão. Só me senta aqui comigo e me explique. Mas tem razão. Daí meus filhos sempre tinham medo quando uma professora... Nunca ligavam, mas quando ligava, outro dia eu estava contando para a Rosalina, a nossa caçula, que eu nunca toquei, eu tenho alguns remorsos na vida. Talvez por herança de criação. A nossa filha mais velha, eu andei dando umas cintadinhas na popinha dela, e a marca que ficou vermelhinha, eu tenho até hoje na cabeça, me machuca. Do meio nunca, e de minha caçula nunca toquei, nunca encostei um dedo. E ela fez qualquer coisa com o grupinho na escola, e a professora coordenadora da escola me ligou, isso muitos anos atrás. Euripe, precisava falar com você acerca de sua filhinha, de sua filha. Eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Mas olha, eu quero dizer que de antemão, estou pronto, eu vou já ao encontro da senhora, por favor, o que eu tenho? Não, calma, está tudo bem, está tudo bem. É que lá teve uma história de um bilhete e tal, que eles andaram as molecadinhas passando, e eu disse então que ia procurar os pais de cada um deles. E a sua filha falou assim, professora do céu, não ligue para o meu pai. E eu perguntei para ela, por que não? Porque ele me bate. Eu falei, que miserável. Vê como o bicho é, espera, nunca toquei nela. Aí eu fiquei com vontade de dar uns tapinhas nela. Jorge afirmou que estava desiludido, cansado, e falou em colocar o filho no internato, o que era comum naquela época, né? Existiam os internatos, onde os filhos ficavam meses, às vezes o ano inteiro. Meu Deus, será que meu filho somente encontra amor e refúgio comigo? Veja que é um amor insuspeito, né? Talvez a gente vai ver equivocado, mas insuspeito. Prefiro desquitar-me a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição, que, aliás, não consigo compreender. Dá para ler daí? Não dá, né? Dá. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Eu lembro, sempre conto essa história de um colega meu. O filho dele era uma coisa. Um dia eles chegaram em casa, ele e a esposa, eu e a Maria, minha esposa, fomos padrinhos deles, inclusive, de casamento. Eles contam que um dia chegaram em casa, eles moravam aqui na Vila Ercília, aquelas casas com alpendres antigos. Quando chegaram, viram 2 malas no alpendre para fora. Aí ela perguntou para o meu amigo, ué, nós vamos viajar? Eu falei, não. Mas o que são essas malas? Não sei. Vamos ver. Abriu a porta, o filhinho sentadinho no sofá, batendo o pezinho assim. Para fora os 2. Botou os pés. Vê se presta um bicho desse, né?
Porque a gente sempre vê falar que os filhos têm aqueles rompantes, vou embora dessa casa, ninguém me ama, ninguém me quer, vou embora. E as mães, corretamente, contam a experiência, falam, pô, vai com Deus, faz uma trouxinha. Aí quando o moleque põe o pé para fora, ai meu Deus, é um mundo muito... E volta correndo para casa. Aqui não, ele mandou os pais. E eu tenho que fazer uma ressalva. Transformou-se num jovem espetacular. Veja que é uma coisa própria da infância. Transformou-se num menino educadíssimo, um grande e competente profissional, hoje promotor de justiça. Vê que coisa, né? Que interessante. Mas era dessa idade, era um capetinha. E ela, o que ela falou ali? Ela disse que, é isso, 56. Meu marido quer empregar nosso filho numa casa de móveis, uma loja. Ele acredita que nosso filho precisa aprender, precisa trabalhar para ter disciplina. E ela não aceita. Meu filho com o patrão é uma ideia que eu não aceito, ela escreveu lá no diário. Não aceito meu filho com o patrão. E justifica. Temos o suficiente para lhe garantir sossego e liberdade. Em 57, o moleque está com 16 anos, né? Ainda não. Daqui a pouco faz 16 anos. O médico, Jorge está doente, o marido adoeceu. O médico pediu para que lhe evitemos dissabores ou choques. Participou-me discreto que meu marido tem o coração fatigado, ele tem hipertensão. Desde o ano passado, o Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra o nosso filhinho. Amigos ursos, aqueles que se fazem de amigos no entendimento dela, inventam histórias dizendo que, em vez de o filho dela frequentar o colégio, ele vivia nas ruas, reunido com malfeitores, com vagabundos. Chegaram, diz ela no diário dela, ao desplante de dizer que meu filho foi visto furtando, roubando ainda mais. Falaram que meu filho usa maconha em casas suspeitas. Alguém disse para ela, alguma amiga, os tais amigos ursos. Sendo filho único, ela justificou, Maurício necessita de ambiente para estudar, ele não tem companhia em casa. Ela escreveu. E se vem de madrugada para casa para dormir é porque precisa do auxílio de colegas nas várias residências em que se reúnem com os livros. Complicado. Vê como é sério isso? A visão que a gente tem? 59. Estou desesperada. Não, de cima. Jorge ficou irado, ficou louco da vida, porque exigi dele o moleque tinha 17 anos, não tinha 18 ainda. A compra de um carro para Maurício, como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu, comprou o carro para ele. 59. Estou desesperada. Jorge morreu ontem, apaixonado diante da violência, no entendimento dela, do delegado que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. O pai ficou tão exasperado, tão sofrido no desespero do delegado conversando com o filho, que ele tem um ataque, já sofria do coração, e desencarnou. Amanhã enviarei um advogado ao distrito. Se preciso, vou processar o chefe truculento. Ninguém vai arruinar o nome de meu filho, que é um santo. Aí ela fala, meu Deus, como sofrem as mães. E é fato, né? E é fato. Às vezes por razões indevidas, mas é fato. Agosto de 60. 2 mulheres me procuraram com a intenção de me arrancar dinheiro. Disseram que meu filho lhes roubou joias, velharcas, mandrionas. Mauricinho nunca desceria a semelhante baixeza. Afinal, ela escreveu, eu dou-lhe mesada farta. Expulsei as chantagistas, assim que ela viu as mulheres. Expulsei as chantagistas que queriam obter o dinheiro dela, roubar. E se voltarem aqui em casa, vão conhecer as necessárias providências, vão processá-las, coisas assim. Fevereiro de 61, o moleque já está com 20 anos quase. Nunca pensei que o velho amigo Noel, um amigo do casal, chegasse a isso. Veio em casa culpar meu filho com a sempre mesma arenga, com a sempre mesma cantinela. Maurício na maconha, Maurício no furto, Maurício roubando, Maurício... Agora, esse Noel, que é um dos amigos mais antigos do meu companheiro, do meu esposo, que denuncia meu filho como incurso, como envolvido num suposto crime de estelionato. Ele está dizendo que meu filho, numa trama bem urdida, falsificou a letra dele num cheque, roubando-lhe 300 contos. Perseguição e mentira, ela escreveu. Noel anda caduco, usurário, sovina, a caminho do hospício. Essa aqui é a verdade. Aí ela escreve, sou mãe e não vou permitir que meu filho sofra. Não admito que levantem a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, não vai ser escravo de ninguém. Estou revoltada, ela escreveu. Nesse ponto, acabavam as anotações da dona Silvéria, cujo corpo estava ali inerte, ensanguentado, morto. Diante de nós, os amigos desencarnados que fôramos chamados a lhe prestar assistência. Nesse ponto, Humberto de Campos para o relato
e falou, olha, aqui acabou a história dela, está aqui o corpo da dona Silvéria no chão, ensanguentado, e ele arremata. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsediado e sequioso por herança. Eu li essa história há muito tempo, e leio sempre, mas a gente, como ela está colada à realidade? Outro dia mesmo a gente viu na Folha, nos jornais, filho matou a mãe. E enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, ele escreveu Humberto de Campos, Maurício, numa sala ao lado, numa sala contígua, telefonava para a polícia. Ele armou habilmente, com requintes de experiência, sabedoria, a tese do suicídio. Ligava para a polícia dizendo que a mãe tinha se matado. Quando a gente se detém em uma leitura dessa, sempre me ocorre um detalhe. A gente quando vê uma criança assim, desacisada, desajuizada, todos nós nos concentramos em recriminar, e quando for possível, e quando é possível, quando a gente tem essa liberdade que é complicada, a gente chega até os pais e tenta, de alguma forma, passar alguma orientação. É muito complicado isso, muito difícil. Mas quando pode, a gente tenta fazer. E a gente para por aí nas nossas análises. A gente não pensa que essa criança pode crescer, e geralmente vai crescer, e se tornar um bandido. Uma educação dessa não tem as reflexões imediatas do cotidiano, da influência sobre os irmãozinhos, sobre os primos, não é só essa influência do desespero, da aflição, da dor que produzem na vida dos pais. Essa criança vai passar a ter 15, 20, 30, 40, 50 anos e vai se tornar um adulto, com essa índole. Esse é um efeito que às vezes a gente não costuma. Eu não me esqueço de uma passagem, eu estava com o Divaldo, no carro com ele, passávamos debaixo de um viaduto em São Paulo, isso nos anos 80, 30 anos atrás. Nós passávamos debaixo do viaduto, estava um bando de molecadinha, de 12, 11, 10 anos, e ele então fez uma observação, falou, olha, essas crianças, em face do despreparo do poder público e da própria sociedade, daqui a 20, 30 anos, serão bandidos. E eu achei aquilo muito, muito duro. Meu Deus, será? E é o que a gente vê hoje em dia, né? Se a gente buscar atrás da aflição, do desespero, às vezes do caráter, da índole duvidosa dessa molecadinha, se a gente pudesse retroagir, a gente vai encontrar lá atrás, 30, 40 anos atrás, sem pai, sem mãe, quando tem pai, os tem embriagados, sem educação. A gente viu outro dia aqui, agora, 3, 4 dias, uma mãe que levou o filho para a delegacia, acusado de ter matado, assassinado um médico, não foi? A mãe foi e entregou o filho. Aí você vai ver o drama dessa mãe. Fala, não tenho com quem deixar, não tenho o que fazer. Então, quase sempre, se a gente retroage, é um misto de índole, de caracteres que as crianças importam de suas vidas pregressas, mas também com uma grande parcela de responsabilidade nossa, da sociedade e do poder público. Então, fica essa lembrança desse episódio, para mim, que agora sou avô, já tenho 3 netos, e que vejo meus filhos corrigindo os seus filhos, graças a Deus, com o mesmo empenho, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com a mesma cumplicidade, mas com a mesma dedicação, com a mesma renúncia. É admirável. A nossa mais velha tem 2 filhos. O nosso do meio tem 1. Eu fico vendo a minha filha mais velha, sei que eu dei uma sentadinha na bundinha dela, e eu conto rapidamente um episódio. Essa minha filha, quando era mais velha, que é mais velha, quando ela tinha 2 anos, nasceu um filhinho nosso, que hoje é desencarnado. Esse filhinho nasceu, e a minha sogra estava em casa acudindo minha esposa. E essa nossa filhinha, com 2 anos, morrendo de ciúmes, como é natural. E num rompante de ira qualquer, ela tinha um baralhinho de joguinho, um baralhinho antigo, ela num rompante jogou aquele baralho, esparramou carta debaixo da cama, não tinha penteadeira em casa, debaixo de uma cômoda. E eu falei assim, vai catar, filha. Ela falou assim, não vou catar. Eu falei, vai catar, senão o papai vai, não vou, vai. E eu fui, a minha sogra falou assim, Eurípides, calma, minha sogra, que era uma santa, né? Assim, deixa que eu cato. Imagine como a senhora catar. A senhora não vai catar, ela vai catar, e catou. Hoje, o nosso netinho, o segundo netinho, é um capetinha no bom sentido. Não é um Mauricinho, não, graças a Deus. Ou pelo menos eu penso que não é. E eu, quando vejo minha filha corrigindo, que ele joga, falo, filha, deixa que eu vou cata. Pai, quem te viu, quem te vê, hein, pai? É mais ou menos isso, né? Que Jesus nos abençoe, muito obrigado. Obrigado.